Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais da Igreja Presbiteriana Zona Sul. Vamos começar esse momento de adoração ao nosso Deus, onde iremos louvar a Deus, irei ministrar uma palavra para o coração dos irmãos. E você que está em casa, queria que você estivesse também compartilhando deste momento. Queria convidar o nosso presbítero André Ricardo. Ele vai estar lendo a palavra de Deus e orando, pedindo a bênção de Deus para esse momento. Boa noite, irmãos. Quero saudar a todo o povo de Deus, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e fazer um convite especial a todos que estão conosco, participando desse momento tão especial que Deus nos concede, esse dia de louvar e adorar a Deus. E eu quero começar lendo uma palavra do Senhor, e logo depois estaremos orando, rogando a bênção de Deus sobre este momento, sobre este culto que estaremos oferecendo ao Senhor, que Deus possa nos abençoar. Essa palavra está em Abacuque, uma palavra bem conhecida, no capítulo 3, a partir do versículo 17, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, me faz andar altaneiramente. O cenário aqui que Abacuque mostrou é um cenário de grande adversidade, um cenário de escassez, pois ele diz que ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e até as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, um cenário de profunda adversidade para esse povo de Deus, para o povo de Israel. Contudo, Abacuque diz que mesmo diante das adversidades, que pareciam ainda futuras, a fé dele não era ofuscada. A fé de Abacuque continuava a mesma no Senhor. A esperança de Abacuque, quando ele olhava para o futuro, era uma esperança de confiar nesse Deus que esteve sempre com Abacuque. Por isso que ele vai dizer: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Que assim possa ser a nossa fé perseverante, uma esperança que olha para o futuro confiando nesse Deus, e é com essa alegria, com essa liberdade que o Espírito de Deus nos dá, que nós vamos orar agora e logo mais estaremos louvando a Deus com alguns cânticos. Quero convidar você que nos acompanha através das redes sociais a estar orando comigo. Queria convidar você a colocar a sua vida, a sua família na presença do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te render graças por esse dia que o Senhor nos deu. Queremos te louvar, meu Pai, porque em meio às adversidades, em meio muitas vezes aos infortúnios da vida, nós bem sabemos que o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro bem presente nas horas das tribulações. Por isso queremos se alegrar em Ti. Dizer ao Senhor que a nossa fé permanece a mesma, Senhor. Nós te louvamos e te adoramos na beleza da Tua santidade. Queremos entregar tudo que vai se realizar aqui, Senhor. Nos momentos de oração, de louvores, a ministração da palavra em Tuas mãos. Que o Teu Espírito Santo dirija tudo para louvor e glória do Teu santo nome. Venha nos abençoar, meu Pai. Venha falar ao nosso coração. Venha, meu Deus, fortalecer a nossa fé, porque nós cremos que Tu és a nossa fortaleza. Receba a nossa adoração, os nossos louvores. É assim que nós te oramos, no nome santo e precioso de Jesus. E agora eu quero fazer um convite a você. Vamos adorar a Deus. Quero convidar o Ministério de Louvor a estar ministrando alguns louvores ao Senhor. Boa noite a todos. Que a graça do Senhor esteja com vocês. Vamos louvar a Deus, mesmo que de casa. Amém?
cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor, que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei
onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha
salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus. Convido a você que está em casa, nos acompanhando pelas redes sociais da Igreja Presbiteriana Zona Sul, que abra a Bíblia no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Capítulo 25 de Mateus fala da parábola das 10 virgens. E eu quero compartilhar esse texto nesta noite. A parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 dentre delas eram nécias e 5 prudentes.
As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todos tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que vende e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Que Deus possa falar ao nosso coração através de sua palavra. Vamos orar? Ó Deus bendito e amado, nós louvamos o teu nome pela tua palavra lida neste momento. O escritor sagrado, no livro de Isaías, diz que esta palavra, ela não volta vazia. Então, Senhor, que esse texto sagrado alcance as necessidades do nosso coração. Que o Senhor fale aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite, através desta belíssima parábola. Que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vocês conhecem uma frase que é muito conhecida, de que o brasileiro só fecha a porta depois de roubado. Nós, brasileiros, temos o hábito de deixar tudo para a última hora. Eu não sei se você já parou para pensar que nós sempre queremos resolver os problemas amanhã. Quer ver uma coisa? Quando você vai fazer a declaração do seu imposto de renda, é avisado 3 meses antes. Geralmente, no último mês, é que as pessoas começam a se movimentarem. O brasileiro, ele é conhecido como alguém que deixa tudo sempre para a última hora. É aquela questão de delongar, postergar, não é? E isso é muito interessante na vida dos brasileiros. Isso é uma falta de, talvez, de preparação, ou quem sabe de planejamento, ou talvez de irresponsabilidade. Talvez seria a palavra bem mais apropriada para nós. Mas o que acontece é que nós brasileiros, apesar de tantas virtudes, nós temos esse defeito. Vamos deixar para amanhã. Alguns usam aquela expressão de empurrar com a barriga. Muitas coisas nós deixamos para amanhã e algumas vezes não dá tempo de se resolver. Porque esse amanhã talvez nem chegue, talvez esse amanhã nenhum de nós possa alcançar. O capítulo 25 de Mateus vai contar 3 parábolas. Todas 3 têm o mesmo sentido, falando sobre a vinda de Cristo. E essa primeira parábola é uma parábola belíssima, contada pelo Senhor Jesus, sobre a parábola das 10 virgens. Para a gente entender essa parábola, nós precisamos entender um pouquinho do contexto. Ela está tratando de um casamento. Esse texto vai tratar de uma história de um casamento
extraído do costume da época de Jesus Cristo. Mas deixa eu falar para vocês como era esse costume. Naquela época, quando o noivo ia casar, ele saía de sua casa para a casa da noiva. E com ele e os seus amigos e essas virgens com as tochas nas mãos. Essas lâmpadas acesas, eles saíam à noite caminhando até a casa da noiva. Ele chegava na casa da noiva, entrava para tratar dos assuntos pertinentes ao seu casamento com o pai da noiva. E eles ficavam ali e aquelas pessoas voltavam para a casa do noivo, com aquelas virgens, com as suas lâmpadas, e ficavam lá esperando até o noivo voltar da conversa que tivera com os pais da noiva. E o que acontece? Era normal a demora. Eles demoravam porque ia conversar com o pai da noiva sobre os dotes e alguma coisa desse tipo. Quando a conversa terminava, o noivo voltava para sua casa para chegar lá, ser recebido pelos seus amigos e pelas virgens que tinham as suas tochas acesas, e ali eles começavam o seu cortejo no meio da rua, uma festa, para que todos soubessem que ali haveria um casamento. Só que a demora foi muito grande e os amigos e as virgens voltaram para casa e ficaram esperando o noivo voltar. A demora foi tão grande que elas adormeceram. E mais ou menos assim, quando ele chega, alguém ia na frente, já gritando para que aquelas pessoas se preparassem para receber o noivo. E era mais ou menos assim. E ele, quando chega, alguém gritava, o noivo chegou. As virgens, aquelas virgens, seus amigos se levantavam, preparavam todas as lâmpadas e saíam aí gritando alegremente até a casa da noiva, onde seria realizada a festa de casamento. É mais ou menos isso que nós queremos falar nessa noite sobre uma festa de casamento. Nós temos aí uma figura importante nessa parábola, de um noivo. O noivo aqui é Jesus Cristo. Quero dizer para você que haverá esse encontro futuramente de Jesus Cristo com a sua noiva. Um dia o Senhor vem buscar a sua noiva, a igreja de Cristo. Então veja só o que diz a parábola. Ele começa dizendo assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Agora, olha o detalhe que Mateus traz aqui. 5 dentre elas eram nécias ou imprudentes e 5 prudentes. O que é que nós vamos aprender? O que nós já vimos em uma festa de casamento. Nós encontramos aqui o número 10. Por que o número 10? Era muito comum os judeus fundar uma sinagoga ou realizar uma circuncisão, ou celebrar a Páscoa, no mínimo 10 pessoas. E um casamento não poderia ter menos de 10 convidados. Por isso que nós vamos ver a questão do número 10. Nós vemos as virgens, aquelas damas de honra, não são madrinhas, como falam hoje, as damas de honra, que faziam o cortejo para o noivo. O noivo representando Jesus, esse que um dia vem buscar a sua igreja, e essas virgens que são representadas como essas damas de companhia do noivo. O que acontece é que elas estavam todas as 10, se preparando para esse momento tão importante. Então veja só, Jesus divide essas 10. Nós não podemos fazer uma proporção, não é, de 5 nécias e 5 prudentes, como se fosse uma proporção daqueles que são cristãos e que não, talvez, ficar sufocado e o dia de amanhã, porque isso se torna ansiedade, e a Bíblia também, ela é contra a ansiedade. Meus queridos, nós precisamos olhar para essa parábola
e ver aonde nós nos encaixamos, no grupo daquelas que estavam preparadas ou no grupo daquelas que não estavam preparadas e estavam vivendo o dia, o seu próprio dia. Olha que coisa interessante. A vinda de Cristo será tão repentina que não dará oportunidade para corrigir as deficiências. O escritor sábio de Eclesiastes, o sábio Salomão, ele diz assim: em todo tempo sejam alvas as suas vestes e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Esse grupo de mulheres, eles não estavam preocupados com o dia de amanhã. É como se aquelas lâmpadas se vissem somente para exibição. É como se aquelas lâmpadas fossem somente para aquele momento. Elas não pensavam mais na frente. Elas não pensavam que poderia acontecer algum percalço como aconteceu. Nós devemos também preparar o nosso coração, como alguém diz aí fora, está preparado até para o pior. Mas nós não queremos pensar no pior, sempre queremos pensar no melhor. Mas o nosso coração não pode ser pego de surpresa por falta de negligência, por falta de irresponsabilidade. Então esse grupo despreza algo tão importante que era colocar o azeite, porque ela sabia que o pouco que eles tinham não iria acender a noite inteira. Diga-se de passagem, o texto diz que o noivo demorou. A ideia de que nós estamos também dizendo assim: como está demorando? Não sabemos qual o dia da vinda de Cristo, nem muito menos sabemos qual o dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Talvez nós estamos também dizendo: está demorando demais. Mas a lição que traz para nós aqui é a lição da prudência, de como essas mulheres se prepararam. As prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. Elas olharam aparentemente as suas lâmpadas acesas, mas elas sabiam que aquelas lâmpadas podiam se apagar. Elas sabiam que essas lâmpadas podiam muito bem falhar a qualquer momento. É aquilo que nós falamos no início: brasileiro deixa tudo para a última hora, empurra com a barriga enquanto pode. Isso é uma falta de coerência em nossas vidas. No versículo 5, aqui nós vamos encontrar exatamente a chave do que elas sofreram, porque elas sofreram. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Chegue aqui comigo agora. E tardando o noivo, todas foram tomadas de sono e adormeceram. Todas dormiram, e perceba bem, todas foram tomadas de sono. Qual é o problema? Nenhum. Elas estavam cansadas. O problema não é que elas dormiram. O problema é como elas dormiram. Perceba direitinho como o problema nosso é sempre dormir, deitar a cabeça e não pensar no nosso dia, não fazer uma reflexão de tudo que passou durante o nosso dia. E parece que nós deitamos com a certeza que vamos acordar. Graças a Deus que estamos aqui, estamos vivos, acordamos. Mas isso ninguém sabe quanto tempo isso vai perdurar. Quantos anos nós vamos viver? Todas foram tomadas de sono, porque elas estavam cansadas. Mas até aqui não há nenhum problema em dormir. O problema está exatamente a maneira como elas foram dormir. Por que não aplicar isso para nós? Ao deitar a nossa cabeça no travesseiro hoje à noite, pensar um pouco como foi o nosso dia, pensar um pouco da nossa negligência, pedir perdão pelos nossos pecados, talvez pensar um pouquinho: Deus, se o Senhor me deu a oportunidade de estar vivo amanhã, eu quero fazer melhor, eu quero ser uma bênção, eu quero ser útil no teu reino. Então, elas dormiram, e vocês percebem que os dois grupos dormiram, caíram no sono. No versículo 6, à meia-noite, ouviu-se um grito:
Eis o noivo sair ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. O que acontece no versículo 6 é que à meia-noite o noivo chegou. O que isso representa para nós? A meia-noite é a hora que nós estamos cansados. A meia-noite é a hora que nós começamos a dormir. A meia-noite é quando faltam as nossas forças e queremos descansar. Isso não tem nada de errado. Mas a meia-noite aqui também pode representar para aqueles que estão dormindo despreparados, serão despertados. Não há como ter medo, não há como você ficar em pânico, dizendo, meu Deus, à meia-noite é o que vai acontecer. Para aqueles que estão preparados, para aqueles que colocaram a sua vida no altar de Deus, evidentemente, todos estão guardados pelo Senhor. Lembra-se de meia-noite, quando o anjo passa para matar todos os primogênitos da terra do Egito? Alguém estava dormindo, mas Deus poupou os seus filhos da morte naquele dia. O que nós entendemos, a questão da meia-noite, é que essa meia-noite ela vai chegar para mim e para você. Certamente, de uma maneira muito tenebrosa para aquelas pessoas que não estão nem aí com a vida espiritual. Aqueles que acham que a vida acaba por aqui, tudo morre por aqui mesmo, e seja o que Deus quiser. Mas o texto diz, à meia-noite, ouviu-se um grito. Elas se levantaram e foram preparar as suas lâmpadas. Perceba que todas dormiram, todas foram despertadas, e agora todas foram preparar as suas lâmpadas, pegar a sua candeia, tirar o seu pavio, enxugar o pavio, cortar as partes ruim preta, e agora colocar fogo, porque o noivo estava chegando, e elas precisavam sair em procissão até a casa da noiva, aonde era a festa das bodas. E o que acontece? Essas mulheres se levantaram. Eis o problema. Elas se levantaram e agora correram para acender a sua candeia. Em dado momento, as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Perceba isso aqui, preste bem atenção. Essas prudentes, elas não tinham pensado que essa lâmpada podia se apagar. Elas confiaram somente naquele momento. Mas você vai entender aqui como havia imprudência na vida dessas mulheres. A minha lâmpada está se apagando. Queridos, olha que aplicação profunda para nós nessa noite. Quantos já estão com as suas lâmpadas se apagando? Quantos já perderam o seu brilho, a sua vontade de viver? Quantas pessoas não têm mais ânimo para nada, já diz assim, chega, a morte agora é que resolve o meu problema. Há muitos cristãos que estão vivendo com as suas lâmpadas apagadas, não tem brilho, não tem vida, não tem desejo, não tem prazer, não tem mais vontade de ouvir a palavra de Deus. Essas lâmpadas, elas estão se apagando, sabe por quê? Porque o azeite está faltando, o azeite, a presença pego de surpresa. Aquele momento que nós achamos que vai dar tempo, nós brincamos a vida inteira e um dia achamos que podemos resolver o problema. Nós talvez tripudiamos a vida inteira com as coisas espirituais e quando chega um dia queremos resolver tudo. Ela diz assim, o versículo diz assim, saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Olha a expressão, fechou-se a porta. Quando a porta se fecha, quem é que chega? As 5 virgens nécias. Ela chega batendo na porta e disse, Senhor, abre-nos a porta, nós queremos entrar.
Mas que tristeza, que angústia no coração dessas mulheres. Você sabe por quê? Porque a porta se fecha. A Bíblia diz que Jesus ele é a porta. A porta estreita leva o homem para o caminho da salvação. A porta larga leva o homem para o caminho da perdição. A porta ela é estreita, mas ela está aberta hoje. Um dia ela vai se fechar. E eu e você não sabemos quando essa porta irá se fechar. Por isso que há uma necessidade de prepararmos as nossas lâmpadas com o nosso azeite, com a nossa vida devocional, com a nossa vida de comunhão com Deus, com a nossa vida na presença do Senhor. E elas saíram, elas foram e a porta se fechou. A porta ela se fecha porque um dia a oportunidade ela vai embora. Lembre-se de quando Deus mandou o dilúvio sobre a terra. Deus disse assim: Noé, eu vou mandar água, dilúvio sobre a terra. Constrói uma arca e entra tu e tua família. O texto de Gênesis capítulo 6, 7 e 8 narra esse episódio, que diz que ele constrói a arca, chama as pessoas, muitos rejeitaram, não quiseram entrar naquela arca. Talvez represente a nossa vida hoje. Nós não queremos ter essa entrada na arca, na presença de Deus. E sabe o que aconteceu? Chegou o dia determinado, Deus disse a Noé que agora entrasse todos para dentro da arca, com os seus animais, com os seus familiares. E o segredo daquele texto é que a porta foi fechada por Deus. Não foi Noé que trancou por dentro, não foi Noé que colocou uma fechadura. Deus é que fechou a porta. Eu fico pensando, por que Deus não deixou Noé fechar a porta? Sabe por quê? Porque talvez ele tivesse aquela compaixão de abrir para algumas pessoas que estivessem batendo. Eu pelo menos entendo que alguém deve ter batido. Noé, abre essa porta, a chuva chegou, está começando a inundar. E ele não podia abrir, porque foi Deus que fechou aquela porta. A porta, ela um dia, ela vai se fechar na minha e na sua vida. É tão ruim quando uma porta se fecha, é tão ruim quando nós somos pegos que não podemos mais entrar naquela porta. Eu lembro uma vez que eu fui no aeroporto aqui de Campina Grande, e eu estava no balcão de uma companhia aérea, e chega uma mulher de 80 e poucos anos, que ia embarcar para o Rio de Janeiro. E quando ela chega, a moça diz: encerrou o embarque. A porta da aeronave já foi fechada. A mulher de 80 e poucos anos, uma senhora idosa, chorou, disse: por favor, eu preciso embarcar para o Rio de Janeiro. Meus netos, meus filhos estão me esperando lá. E eu, com o coração doído, eu disse: meu Deus, não poderia fazer alguma coisa. Mas a porta se fechou. Ela não pôde embarcar. Isso traz para nós algo preocupante, como nós devemos ter uma vida de preparo, uma vida na presença de Deus. Nós precisamos, talvez, pensar um pouco no estilo de vida que nós temos. Aí no versículo 12, vem aquela palavra, que é a palavra mais dura para aqueles que brincaram com Deus. Para as pessoas que tiveram uma vida de N oportunidades. Aquelas pessoas que talvez conviveram com os irmãos, com os cristãos. Aqueles que tiveram riquíssimas oportunidades, mas jogaram fora. E no versículo 12, ele diz assim: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Observe que todos nós devemos nos preocupar em buscar ao Senhor enquanto se pode achar. É o que diz o escritor do livro Isaías. O que quer dizer isso aqui? A sentença está solenemente comprometida com as palavras: eu não vos conheço. É mais ou menos assim: eu não reconheço você como alguém que
é um filho de Deus. Eu não reconheço as suas atitudes como alguém que nascera de novo. Eu não reconheço você como alguém que tem o selo do Espírito Santo. Pense um pouquinho nesse texto e no que diz essa palavra. O tema central dessa parábola, já falei e falo novamente, vou repetir, não é descobrir detalhes da noiva, nem de convidados de ninguém. O tema central é assim: estais preparados. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o Senhor teu Deus. É isso que o texto quer falar. E ele vai encerrar a parábola trazendo exatamente o tema que deve ser aplicado para mim e para você. Para aquelas mulheres, ela além de ouvir isso, ele encerra com esse versículo dizendo assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Por fim, aqui está a conclusão prática. Vigiai. Vocês brincaram até agora. Eu não sei se vocês talvez vão concordar comigo. Nós temos oportunidade todos os dias. Mas o que é que acontece? Eu particularmente acho que nós começamos a postergar. Sabe aquela história? Amanhã. Talvez amanhã eu resolva isso. Sempre queremos empurrar com a barriga as nossas decisões importantes. Existem coisas que não vai dar tempo. Talvez você esteja pensando: meu Deus, será que vai dar tempo? O dia se chama hoje. O texto diz assim, a Bíblia diz assim: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Por que é que nós queremos esperar a situação piorar? Porque nós queremos postergar uma decisão tão importante de colocar nossa vida no altar de Deus. Lembre-se, quando ele diz assim: vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. O que é que ele quer dizer com isso aqui? Nós não temos certeza de nada nesta vida. De quando vamos partir, de como vamos partir, aonde vamos partir, de que maneira vamos partir. Não se sabe nada. A única certeza que eu e você tem é que Deus está dando oportunidade hoje para nós, dizendo assim: seja bendito de meu Pai, entrai para o gozo eterno. Essas palavras que nós queremos ouvir, são essas palavras que nós devemos refletir sobre a parábola das 10 virgens. E eu quero concluir fazendo uma pergunta para mim e para você nesta noite: a que grupo você e eu pertencem? As cinco nécias ou as 5 prudentes? Nós pertencemos àquela que, além das lâmpadas, das tochas, levavam azeite? Ou nós estamos talvez como aquelas que levavam apenas a lâmpada da aparência, aquelas que estavam somente pensando no aqui e agora, não que pensassem no futuro. E o texto diz claramente: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem voltará. Que Deus abençoe a mim e a sua vida. Que Deus abençoe o meu e o seu coração. E nós vamos, neste momento, ouvir um louvor, um cântico, e depois eu quero orar pela sua família. Presbítero André vai estar orando pela sua casa, pela sua semana. Mas medite nesse texto. Que Deus aplique esse texto sagrado da parábola das 10 virgens no seu e no meu coração. Amém. Não saia daí, voltaremos depois do louvor para orar pela sua família. Amém.
se assenta sobre o trono do céu. Digno ao Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovões, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A Escritura Sagrada, no Salmo 128, versículo 1, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E a nossa oração, que será direcionada especialmente para as famílias, parte desse princípio, entendendo que na oração nós vamos rogar a Deus que o temor do Senhor esteja presente no nosso lar, na nossa casa, nos nossos corações. Porque se o temor do Senhor, na perspectiva do relacionamento correto com Deus, de uma família que teme ao Senhor,